Bem, já estamos de volta e é com muita alegria que eu anuncio a todos os nossos ouvintes e espectadores que já se encontram aqui no Estúdio B Santa Terezinha do Menino Jesus com a Aline Canuto, a queridíssima doutora Priscila Ferro, conforme a gente tinha anunciado no transcorrer das edições desta semana, ela que é oftalmopediatra. Para quem não sabe, é aquela médica que cuida da saúde ocular das crianças, dos adolescentes. E doutora Priscila Ferro faz parte do quadro de feras lá do Centro Oftalmológico Osório Cardoso Ferro, de responsabilidade da competentíssima médica, a oftalmologista doutora Maria José Cardoso Ferro. É um patrimônio, né, em nosso município, uma dádiva, e a satisfação são todos nossos, doutora Priscila, até porque no dia a dia é quase que incomum, não é tão assíduo, a gente não se depara com um oftalmopediatra no nosso dia a dia. Geralmente é oftalmologista, mas a sua especialidade é algo maravilhoso. Há quantos anos a senhora atua como oftalmopediatra? Isso, eu terminei a minha especialização na residência, depois a parte de oftalmopediatria em 2017. Aí eu já voltei aqui, eu terminei em Recife e já voltei aqui para Alagoas, Maceió e Palmeira dos Índios. É assim que eu cheguei, em 2017 mesmo. Então, realmente, no estado de Alagoas, oftalmopediatras, nós somos, eu acho que 8 no máximo. No estado inteiro? De Alagoas, isso. Então, realmente, somos poucas, né? Escassos, né, isso. doutora? Porque, na verdade, existem os oftalmologistas, né, gerais, o que é formado em oftalmologia geral, ele pode sim também atender criança, porém, existem algumas peculiaridades, né, no exame oftalmológico da criança, que a gente aprende nessa subespecialidade que é a oftalmopediatria, né? Como, por exemplo, o estrabismo, só quem trata também e faz a cirurgia, o tratamento específico, é o oftalmopediatra, que também geralmente a gente faz junto à oftalmopediatria e o estrabismo. O estrabismo é só uma doença diagnosticada ou detectada em crianças e adolescentes, ou também um adulto pode ser Não, portador? o adulto também pode apresentar, sim. Doutora Priscila Ferro, dentre as patologias que um adolescente ou uma criança pode ter, qual é a mais comum ou que aparece com maior incidência nos teus consultórios? Então, uma das patologias que a gente trata bastante é a ambliopia, ou que a gente chama de olho preguiçoso, né? O paciente tem uma visão boa em um dos olhos, por exemplo, e o outro olho tem uma visão mais fraca. Isso pode ser devido a um grau elevado nesse olho, a um estrabismo que pode também causar esse olho preguiçoso, ou até uma alteração do desenvolvimento na época da gravidez, né? O paciente, por exemplo, que o bebê que nasce prematuro, ele tem uma facilidade maior também de ter esse olhinho preguiçoso. Então, a questão da ambliopia é o que realmente a gente trata com mais quantidade de pacientes, né? É o nosso carro-chefe, vamos dizer assim. Doutora Priscila Ferro, a gente tem se deparado com a campanha que mobilizou o Brasil inteiro e há alguns dias atrás a gente estava discorrendo sobre a mesma e com a parceria com a doutora Tereza Ferro acerca do retinoblastoma. Isso. Eu queria que a senhora, por gentileza, tecesse maiores explicações acerca desse assunto. Eu acredito que é um dos cânceres, né? Isso. Das crianças e que tem despertado a atenção dos brasileiros, principalmente depois do que teve o alcance do filho do Tiago Lafaye, né? Da filhinha dele. Da filhinha dele, exatamente. Isso, o retinoblastoma realmente é um câncer ocular, né? É um dos mais comuns. Ele dentre todos os cânceres da criança, ele é raro. Mas em relação à parte ocular, ele é comum, né? Claro que acontece mais ou menos acho que são 100 casos não. Tem uma proporção rara, tá? Dentre todos os cânceres, mas em relação ao câncer dos olhos, né? Ocular, ele é bastante comum. Então, é importante essa avaliação, né? O teste do olhinho, que é feito na maternidade, é um teste do olhinho mais simples, que é apenas um teste de triagem, tá? E é importante o paciente também
fazer uma avaliação com um oftalmologista, né? Um oftalmopediatra. Esse teste do olhinho ser realizado com um oftalmologista, porque é aí que a gente detecta. Quando do nascimento, doutora Isso, Priscila. quando do nascimento, exatamente. E também a importância de fazer o acompanhamento, porque às vezes o retinoblastoma ele não está lá desde o nascimento, ele pode acontecer depois, que provavelmente foi o caso da filhinha do Tiago, do apresentador. Porque provavelmente quando nasceu a filhinha dele fez o exame, mas depois ele não fez o acompanhamento, né? Verdade. Então é necessário também fazer o acompanhamento a cada 6 meses, até os 2 anos de vida, e depois um acompanhamento anual, tá? Para ser detectado o mais precoce possível, porque realmente é um câncer que tem risco de vida, né? Verdade. Dependendo do acometimento de onde ele já, o estágio desse câncer. Doutora Priscila Ferro, o que fazer para preservar a saúde ocular nas crianças, nos adolescentes? Quais os cuidados que a oftalmopediatria recomenda, aconselha? Isso. O primeiro cuidado é fazer realmente uma avaliação oftalmológica de rotina, né? O segundo cuidado é evitar as telas, tá? A Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, ela recomenda que a criança não tenha contato nenhum com tela até os 2 anos de vida. A gente sabe que é difícil, não é uma coisa fácil, né? Principalmente hoje em dia, que tudo é televisão, celular, computador, essas coisas. Mas tentar seguir, pelo menos um pouco, essa regra. E depois dos 2 anos, ter também limites do uso, tá? Não pode deixar a criança o dia todo na televisão. É saudável atividades ao ar livre, porque a gente sabe que estudos científicos mostram que o contato com o sol, né, protege contra a miopia, que também é um problema que a gente vê nas crianças hoje em dia, tá? A miopia está crescendo bastante e crianças muito pequenininhas, às vezes com 3 aninhos, 4, já apresentam uma miopia considerável. Se atribui a quê, doutora Tereza, esses casos de miopia? Eu mesma fui diagnosticada, identificada com miopia aos meus 8 anos. Isso. E passei a fazer o uso dos óculos, né, das lentes, até então, e não me divorciei mais. A miopia tem um quadro genético, né? Geralmente é hereditário, os pais têm ou alguém da família tem. Então, é mais fácil, por exemplo, que o filho que tem os pais com miopia é muito mais comum que também seja míope. No meu caso, não foi. Tinha ninguém. Nem pai, nem mãe é míope. Então, você lia muito Atividade de Perto. Sempre amei. Atividade de Perto também promove esse... Minha avó era diabética, não sei se também não tem relação, não. É mais Atividades de Perto. E hoje em dia a gente sabe, né, que as telas, elas contribuem para esse aumento da miopia. Tela eletrônica. Doutora Priscila Ferro, onde é que a gente pode encontrar ou então agendar uma consulta com a senhora? Você além do Centro Oftalmológico Osório Cardoso Ferro, quais outros locais que a senhora também atende as crianças e os adolescentes até os 18? Isso. Geralmente eu atendo também adultos, né? Por exemplo, que tem estrabismo, a gente também atende tudo. Eu atendo, além daqui de Palmeira dos Índios, na Clínica Osório Cardoso, eu atendo também em Arapiraca, na Clínica Proolhos, que é da doutora Rúbia, e atendo em Maceió, tanto no Instituto de Olhos de Maceió, como na Olhar, na Clínica Olhar. Aqui em Palmeira dos Índios é uma vez ao mês que a senhora atende ou semanalmente? Não, sexta-feira a cada 15 dias. Quinzenalmente. Isso, exatamente. Doutora Priscila Ferro, outra dúvida da gente aqui, por gentileza, e o pessoal, nossos internautas já aqui participando, viu, interagindo nesta manhã de sexta-feira, eu já faço aqui as perguntas, tá, que vocês estão nos encaminhando. Outra dúvida que a gente coletou no nosso departamento de jornalismo, como identificar, no caso de um bebê, uma criancinha de 1, 2 anos de idade, que ela já tem algum problema na visão? Isso. É bastante difícil para os pais perceberem isso, porque a criança, ela tem uma facilidade grande de se adaptar a tudo, né? Isso. Então, e ela não sabe, por exemplo, se a gente tem uma criança que enxerga, que tem algum grau, por exemplo, que não está enxergando o que deveria,
Às vezes os pais não observam, porque realmente é difícil. E a criança não sabe informar, né? Que não está vendo assim, que não está vendo bem. Porque para ela, o que ela vê é o normal, né? Então, às vezes realmente não apresenta nenhum sinal, tá? Mas pode apresentar, sim, sinais como sempre se aproximar dos objetos para conseguir enxergar. Por exemplo, ao assistir televisão, não conseguir ficar sentadinho no sofá, sempre ficar em pé, se aproximando mesmo da televisão, sabe? Coçar bastante os olhos, ou ficar piscando com muita força, como se quisesse limpar os olhos, né, para tentar enxergar melhor. Esse pode ser algum sinal que a sua criança pode apresentar alguma alteração, algum grau que precise de óculos, tá? Mas às vezes não tem nenhum sinal. Então, por isso a importância da prevenção, né? De você levar o seu filho pelo menos uma vez por ano para o oftalmopediatra, oftalmologista, que seja médico oftalmologista, né? Para fazer uma avaliação, né, de prevenção. Até porque a gente, às vezes, a criança tem um olhinho totalmente bom e o outro olho mais fraco. Pode acontecer isso. Então, a criança ela vai sempre preferir, né, o cérebro, tudo, vai preferir esse olho bom. Então, esquece esse outro olho. Então, fica, como eu disse, com aquele olhinho preguiçoso. Então, por isso a importância dessa avaliação de prevenção, para a gente descobrir isso o mais cedo possível. Doutora Priscila, uma criança de 2, 3 aninhos de idade, ela já pode usar o óculos? Sim, para já pode correção. usar. Tem bebês, por exemplo, que a partir de 6 meses já tem um grazinho que pode atrapalhar isso. Principalmente aqueles que têm estrabismo, que necessitam usar o óculos. Então, não existe idade mínima para se usar óculos, tá? Existe o que a gente, por exemplo, se a criança tem um grau que necessite, que a gente sabe que se não usar o óculos agora pode ter prejuízo mais para frente. Então, é importante esse uso do óculos quando bem indicado. Doutora Priscila Ferro, o nosso empresário aqui da drogaria LG Farmo disse que entrega mais rápido de Palmeira, dizendo: bom dia, Aline, top esse quadro, importantíssimo. Essas dicas de saúde da doutora Priscila Ferro. Esse tema é relevante para o momento. O crescimento do uso de telas é algo muito preocupante. E a senhora acabou de destacar isso, né, doutora Priscila? Crianças que, lamentavelmente, os pais acostumaram ou acham que é uma fuga, um refúgio, não sei, até para se alimentar hoje em dia com o celular na mão. Eu digo isso porque eu tenho 2 sobrinhas, gente de casa, e às vezes a gente está repreendendo. Isso está errado, né, doutora Priscila? Tá sim. E até a parte da pediatria, né, geral, ela informa também que muitas crianças têm essa seletividade alimentar, por exemplo, justamente por conta da tela. Ela está aqui e entretida na tela, não sabe nem o que está comendo. Se você botar qualquer coisa para comer, eles comem, né? E isso atrapalha a parte também neurológica, o desenvolvimento neurológico e também a dependência, né? Só come quando tiver tela. Isso não pode. Não pode condicionar isso. Isso, exatamente. Doutora Priscila Ferro, a dona Josefa Maria está dizendo: bom dia, Aline, sou do São José de Baixo. Pode fazer pergunta para a doutora? Pode sim, ela está aqui comigo. Aproveita, viu? Não é todo dia que a gente tem um oftalmopediatra aqui no Estúdio B Santa Terezinha. Conforme a mesma destacou, só existem 8 no nosso estado de Alagoas com essa especialidade. Então é uma honra realmente para nós receber a doutora Priscila. Outra indagação, querida doutora Priscila Ferro: uso de lentes de contato para crianças e adolescentes. Até que ponto é legal ou até que ponto isso também prejudica a visão? Tem crianças que, mesmo com o olho vermelho ou irritado, ou quer adentrar na piscina, quer ir para o mar, e a gente sabe que o uso de lentes de contato tem algumas restrições, algumas observações que devem ser levadas em consideração. Isso é. Comumente a gente não indica lentes de contato para criança, adolescentes, com algumas ressalvas. A criança, quando a gente indica lente de contato, em algumas situações específicas, como, por exemplo, a diferença de grau de um olhinho para o outro é muito grande e só e somente com óculos a gente não conseguiria fazer um tratamento eficaz. Aí, em alguns casos, a gente pode indicar lentes de contato na criança,
Claro, sob as orientações, os pais são os responsáveis. Cirurgia de transplante de córnea, dependendo do grau. É mesmo, doutora Priscila. Isso. Claro que não é o comum, né? Claro. Graças a Deus. Mas existe um risco muito maior de infecção comparado a uma criança que só usa óculos, a um adolescente que só usa óculos. Então, para o uso de lentes de contato, eu mesmo faço várias avaliações antes para indicar. E as meninas, por exemplo, as adolescentes, têm muito mais cuidado do que os adolescentes meninos, né? Verdade. Então, eu, por exemplo, a doutora Maria José é a minha oftalmologista, né? Então, Tá quando em excelentes mãos, viu, doutora? Exato. E eu também tenho miopia, foi ela que diagnosticou e tudo. Então, eu só comecei a usar lente de contato com 15 anos. E era uma lente que era uma vez por ano, a gente trocava anualmente. E eu tinha que vir mostrar a ela a minha caixinha, ela tinha que examinava a minha lente para ver se eu estava fazendo a limpeza correta. Se eu não tivesse, ela abortaria e eu voltar a usar só os óculos, porque, claro, a gente tem que prezar primeiro pela saúde dos nossos olhos, em segundo lugar pela estética, né? Verdade, Claro. doutora Priscila. Antes havia aquele tabu, pelo menos na minha geração, na minha fase de adolescência, para usar óculos. Algumas pessoas tinham vergonha. Eu acredito que hoje em dia isso não esteja mais dessa forma. Eu uso com tanto prazer minhas lentes que a minha satisfação é ter várias armações, 3, 4, enfim. Eu acredito que não deva ser levado em consideração, principalmente para os adolescentes, né? Que o óculos seja algo que venha a ser motivo de bullying, de chacota. Isso a gente deve desprezar completamente. Concorda, doutora Priscila? Isso, concordo com você. Até porque hoje os óculos, tem muitos óculos modernos, né? As Isso. armações estão muito mais modernas. Antigamente, que era um tipo só de armação, um tipo só de lente. Aí ficava mais difícil. Mas hoje em dia o óculos tem até um artigo de como é que eu digo? Para medicina. Não, Estimular. de estética mesmo. Às vezes o paciente não tem nem tanto grau assim, mas ele compra um óculos, Verdade. né, mais bonito e tudo. É mais para Tem pessoas que embelezar mais. consideram-se com um cenário de intelectualidade. Isso, né? exatamente. Quem utiliza óculos. E tem aqueles também que dizem, eu só uso porque é o jeito, senão eu não enxergo. Eu dou graças a Deus, que antes eu dormia com óculos. Eu tomava banho, acabava esquecendo, doutora Priscila. Todo mundo. Não tem como, né? Principalmente quem não se larga dos óculos. Tem aquelas pessoas que é apenas para leitura, isso, né? Tira. Isso. Eu digo, não, deixe sempre, porque se eu tirar vai dar errado. É melhor manter o óculos. Doutora Priscila Ferro, a Josefa Maria, aqui no nosso canal do YouTube, está perguntando, doutora Priscila Ferro, meu neto tem 2 anos, ele está com os carocinhos, tipo 3 sol, o que pode ser? É muito comum também nessa fase, né? 1 aninho, 2 aninhos, a criança apresentar o calásio, né? Que é o terçol que a gente conhece, né? Justamente porque pega em tudo, pega em cachorrinho, pega no chão, essas coisas, passa a mãozinha no olho, isso inflama uma região dos olhos, que é bem na raiz dos nossos cílios, e causando esse terçol, tá? Isso é uma inflamação, precisa ser tratado, precisa fazer a limpeza dos cílios rotineiramente para evitar, né, que isso fique resistente, né, ou seja, aparecendo cada vez mais. E realmente lavar, ter o cuidado mais de limpeza mesmo com as mãos da criança e tudo. Tem paciente que tem uma facilidade maior de apresentar esses carocinhos, tá? É necessário também uma avaliação oftalmológica, que existe tratamento que a gente faz, né, para evitar essa recorrência grande, tá? Doutora Priscila Ferro, também no nosso canal do YouTube, a Maria das Graças colocou, bom dia, eu quero saber o número para contato, caso queira agendar com ela. A senhora pode repassar qual o número de contato para os nossos ouvintes? Fique à vontade, doutora Priscila, a senhora está em casa. José, não cochila não, eu já dei umas 2 cutucadas aqui. Eu peço a ele que fique em tempo real comigo. Fica olhando aqui o zap da gente, porque o Leandro tá lá com informações, os meninos chamando, a Aline aqui, não durma não. Ele se encanta aqui com a beleza dos entrevistados, viu, doutora Priscila Ferro? Aí ele fica e dá uma cochilada. Não, vão ficar trabalhando em tempo real, viu? Ativo, abra aí a tela do Zap para você acompanhar a gente.
Pois não, Maria das Graças, a doutora Priscila já está aqui com o contato e vai repassar. O telefone lá da Clínica Osório Cardoso é o 99647-0001. Pode falar lá com as meninas pelo WhatsApp mesmo, que elas marcam a consulta para você. A senhora pode repetir, doutora Posso, Priscila sim. Ferro, por gentileza? 99647-0001. Agenda sua consulta a cada 15 dias. A senhora está atendendo aqui no Isso. Centro Oftalmológico Osório Cardoso Ferro. Também quero saber, doutora Priscila Ferro, eu quero quero aqui dar um alô todo especial, que a doutora Tereza, sua prima, né? Isso. Está interagindo. Disse, Luana, filha da Joseni. Lembre de mandar um beijo para ela, por favor. É lá do Minador, do Negrão, é sua fã, Aline Canuto. Luana, filha do Joseni com N. Um cheiro, um abraço, que Deus abençoe, viu? Muitíssimo obrigada pelo carinho dessa honrosa audiência. E a Maria das Graças está agradecendo em tempo real, doutora Priscila. Muito obrigada, querida. Nada. Minha flor, algo que a senhora queira acrescentar, esse momento para lá de especial nosso aqui, na véspera do feriado da Mãe Aparecida, nossa padroeira do Brasil. Eu só quero realmente reforçar, né, aos pacientes, aos ouvintes, na verdade, a importância de fazer o exame oftalmológico com um médico oftalmologista, tá? Porque nós somos os únicos profissionais capacitados para fazer tratamentos, fazer diagnósticos, né? E tratamentos específicos para cada caso. Agradeço, né, como eu já tinha dito, a oportunidade, que todos tenham amanhã um feriado de muita paz, né? E muito obrigada pelo convite. Por nada, doutora Priscila. A gente que agradece a sua presença aqui, enriqueceu a nossa edição do dia 11 de outubro e reiterar que as portas do Embalo Total, do Complexo Advogado de Comunicação estarão sempre abertas para trazer pessoas maravilhosas com a senhora, tá certo? Porque realmente o tema é para lá de importante e como os profissionais são bastante restritos nessa área, muito nos engrandeceu. Assim que a gente também finalizar essa edição, a gente providencia lhe enviar, tá certo, esse momento exclusivo da sua participação aqui, tá bom? Em nosso programa. Tanta gente aqui perguntando tanta coisa. A Aline Canuto vai tentar responder em tempo real, viu? Vou ter que liberar também a doutora Priscila, que ela tem uma agenda a cumprir, e retransmita meu abraço a todos os profissionais do Centro Oftalmológico Cardoso Ferro, em nome da doutora Maria José Cardoso, esse patrimônio aqui no nosso município, em Alagoas, no Brasil e no mundo. Doutora Tereza também, minha amiga particular. Todos vocês são profissionais gabaritados, competentíssimos, de referência na área da oftalmologia. A gente tem orgulho em ter o Centro Oftalmológico em Palmeira dos Índios e que Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos. Amém. Obrigada a todos.